Então, o vídeo de hoje é sobre ângulos. Então, se eu tenho um ponto no plano, que eu chamei de V, tá? E desse ponto partem duas semirretas. E agora, sobre essas duas semirretas, eu vou marcar dois pontos A e B. Então, aqui eu tenho duas regiões, tá? Essa região interna aqui e a região externa. Então, aqui eu tenho dois ângulos, tá? Que são formados pelos lados VA e VB. Então, eu tenho um ângulo menor aqui e um ângulo maior aqui, tá? Esse pontinho V aqui, de onde partiram as duas semirretas, a gente chama de vértice do ângulo, tá? E do VA e o VB são os lados do ângulo. Então, o que é um ângulo? Um ângulo é uma região do plano que é limitada pela união, tá? De duas semirretas que têm a mesma origem. Então, aqui a origem é o ponto V, tem duas semirretas partindo dessa origem, tá? Então, a união dessa região aqui, aliás, a região limitada por essa união dessas duas semirretas é que determinam um ângulo, ok? Então, agora vamos ver sobre a classificação dos ângulos, tá? Como que ângulos são classificados? Depende da medida dele, tá? Então, é de acordo com a medida de cada ângulo que ele tem uma classificação. Então, o primeiro é o ângulo nulo, tá? Então, é quando a gente tem a origem, tá? Então, o vértice do ângulo. Aí, eu traço uma semirreta VA, então. E a outra semirreta passa exatamente por cima dessa aqui. Então, traçando outra semirreta aqui, eu seria a VB, tá? Então, aqui, como não tem abertura entre as duas semirretas, a gente diz que é um ângulo nulo, porque a medida desse ângulo AVB, tá? É zero, ok? 0 graus. Aqui, para ficar mais fácil, a partir de agora, eu vou chamar esse vértice aqui de origem, tá? Que daí aqui na nomenclatura fica mais claro e os livros também sempre trazem com um O no meio, tá? De origem. Então, a partir de agora, o vértice a gente vai chamar de O. Então, aqui seria a medida do ângulo A, que sai do ponto A, vem até o vértice O e volta até o ponto B, é 0. Esse chapéuzinho na letra do meio indica que é ali o vértice, tá? Então, sempre a letrinha do meio que tem o chapéuzinho, então ela é o vértice do ângulo. Agora, o que é o ângulo de uma volta? Então, eu tenho a origem O, dessa origem sai uma semirreta, tá? A semirreta OA. E dessa mesma origem sai uma outra semirreta OB, tá? Então, tem uma semirreta aqui, OB. Só que essa semirreta, ele faz uma volta em torno da origem e para no mesmo lugar, tá? Então, parou no mesmo lugar. Então, quando se tem uma volta completa, a gente diz que a medida desse ângulo é de uma volta. E uma volta tem 360 graus, tá? Então, a medida... Então, a outra semirreta deu uma volta completa, mas parou no mesmo lugar. Então, vou pôr o pontinho B aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a medida do ângulo AOB é 360 graus. Então, sempre uma volta é a mesma coisa que 360 graus. Só vou dar uma ajeitadinha aqui na minha volta, tá?
assim. O ângulo reto agora, então, a gente tem a origem O, e dessa origem, então, parte duas semi-retas. Então, a primeira eu vou colocar aqui, e a outra aqui, tá? Então, aqui é semi-reta OA, e aqui é semi-reta OB. Então, o que que é um ângulo reto? Quando essas duas semi-retas fazem uma abertura de 90 graus, tá? Então, sempre que se falar em ângulo reto, significa que a medida entre uma semi-reta e outra, abertura entre elas, tem um ângulo de 90 graus. Agora, o ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, aqui está a origem, uma semi-reta vai para a direita, tá? E a outra semi-reta vem para a esquerda e para. Então, essa abertura aqui, ó, ângulo raso ou de meia volta, é porque forma um ângulo de 180 graus, tá? Então, a medida desse ângulo AOB aqui é de 180 graus. Então, ângulo raso ou de meia volta é a mesma coisa, tá? É quando a medida desse ângulo é 180 graus. O que é um ângulo agudo? Então, vamos supor que eu tenha este ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. O ângulo agudo é quando a medida é menor que 90 graus, tá? Então, a abertura é menor do que essa a lápis aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ângulo de, vamos supor, 70 graus. Então, é um ângulo agudo, porque é menor que 90, que um ângulo reto, que é o de 90. Então, aqui é o vértice, né? Que a gente tá chamando de O. Aqui o A e aqui ó, a semi-reta OB. Então, ângulo agudo, tá? Significa que a medida desse ângulo, então, medida do AOB, é maior do que zero, né? Então, ou seja, não é um ângulo nulo, mas ele é menor que 90 graus, tá? 90 ele não pode ser. Se ele for 90, ele vai ser o ângulo reto, que é esse aqui, ó, tá? Forma um ângulo de 90 graus. Então, tem que ser menor do que isso para ser o ângulo agudo. Então, lembrando, ângulo agudo, a medida vai de 0 até 90, mas exatamente 90 não pode ser. Agora, é o ângulo obtuso. Então, o que é o ângulo obtuso? Então, vamos se basear no ângulo reto. Então, o ângulo obtuso é quando a medida do ângulo é maior do que 90 graus. Então, aqui a gente tem 90 graus. Então, para ser um ângulo obtuso, tem que ser maior do que isso, tá? Então, vamos supor, por exemplo, aqui. Então, se essa medida aqui for, digamos, 135, então, a gente está com um ângulo obtuso, porque ele vai, é maior do que 90 graus, mas ele vai até 180, que é o ângulo raso, tá? Então, o ângulo obtuso está entre 90 e 180 graus. Então, aqui é a origem. Então, digamos que aqui é o ponto A e aqui o ponto B. E aqui a gente tem o ângulo formado. Então, para ser um ângulo obtuso, a medida do ângulo tem que ser maior do que 90 graus, tá? E tem que ser menor que os 180 graus, tá? Então, ângulo obtuso tá entre 90 e 180 graus. Agora, a gente vai ver, então, o que são ângulos congruentes. Então, primeiro, a gente tem que entender o que significa a palavra congruente. Então, congruente significa igual, tá? A mesma medida. Então, se eu tô falando de ângulos congruentes, significa que são dois ângulos que têm a mesma medida. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de vértice O, tá? E as semi-retas é o OA e o OB. Então, aqui mede 30 graus.
tá? E eu tenho um outro ângulo de vértice V, semirreta VT e VU, tá? Se aqui também mede 30 graus, eu concluo que os ângulos AOB e UVT são congruentes, tá? Por que são congruentes? Porque os dois têm a mesma medida, ok? Então, aqui, ó, se a medida do AOB é 30 graus e a medida do UVT também é 30 graus, então eu concluo que esses dois ângulos aqui são congruentes. E como que é a anotação? A anotação aqui, ó, o AOB é congruente, ó, é um igual com um tio em cima, é congruente ao UVT, tá? O ângulo AOB é congruente ao ângulo UVT, eles têm a mesma medida. Então, ângulos congruentes é isso, tá? São ângulos que têm a mesma medida.